Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Zacarias, capítulo número 1. Livro do profeta Zacarias, capítulo número 1, a partir do verso 18. Nós estamos expondo todo o livro do profeta Zacarias e esta noite nós falaremos a segunda mensagem, o segundo manifesto, a segunda proclamação a respeito da coragem, a respeito do encorajamento que Deus está dando ao seu povo. Então, dentro do livro nós temos uma série. Essa série nós vamos ter aqui alguns sermões falando a respeito desse tema, a respeito da coragem. Começamos a ver isso domingo passado e hoje nós veremos a segunda parte. Deus nos chama ao encorajamento. Deus nos encoraja. Então, volte seus olhos para a sua Bíblia. Nosso pedido é que você deixe a Bíblia aberta durante a exposição do texto sagrado, para você poder acompanhar aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando essa noite. A voz do Espírito de Deus. Diz assim, o texto sagrado: Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Até aqui, meus irmãos. Vamos fechar os olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós estamos alegres, Senhor, por estarmos aqui reunidos, podendo entregar ao Senhor o nosso culto, atendendo o chamado do Senhor. Alegres por podermos também, em meio a esta pandemia, termos os recursos para transmitir, ó Deus, este culto para os nossos irmãos que não podem estar aqui hoje. Pedimos que, como certamente o Senhor nos visitará agora, com a Tua presença, com a Tua voz, com o Teu ensino, de forma especial, que o Senhor visite também os nossos irmãos que estão nas suas casas, Senhor. Falando-lhes, como certamente o Senhor falará conosco também aqui. Senhor, por graça e misericórdia, ilumine as nossas mentes e prepare os nossos corações para que entendamos aquilo que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Nós oramos agradecidos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Permita fazer uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa corajosa? Note que coragem é uma virtude cristã, que nós admiramos bastante. Em alguns determinados momentos, nós conseguimos perceber isso mais facilmente. Quando você está sentado lá na sua casa, no seu sofá, você liga lá a sua TV 4K, aquela imagem bonita, e você coloca aquele filme e vê um dos heróis do filme ali saindo de uma situação de problemas,
de negação do seu chamado, negação da sua missão, às vezes com traumas infantis, e de repente algo acontece no filme e aquele herói, aquele personagem é encorajado e ele muda o seu comportamento de uma hora para outra e, despertado interiormente, ele é levado a agir de determinada forma, completando as suas tarefas, executando as suas missões. Isso é muito comum nos enredos de Hollywood, nos filmes. E o quanto nós gostamos de acompanhar, pelo menos nos filmes, essas pessoas que exercem essa qualidade, essa virtude cristã chamada coragem. Mas eu repito a pergunta, e você? Você é uma pessoa corajosa? Você se considera corajoso? Nós vamos ver que a Bíblia fala a respeito da dotação da coragem. Nós podemos simplificar, do encorajamento, que é dar confiança, dar coragem para que nós possamos realizar algo, para que nós possamos completar determinada tarefa. A Escritura encoraja a nós, filhos de Deus, os crentes, a confiarmos em Deus e a contarmos com o seu Espírito Santo para que sejamos habilitados internamente para realizar aquilo que Ele nos chama a realizar. Então note que quando nós estamos falando de coragem, coragem entre os crentes, a verdadeira coragem, nós estamos ouvindo a voz de Deus, confiando na voz de Deus, habilitados pelo Espírito para responder positivamente e fazer o que devemos fazer. O livro do profeta Isaías tem um versículo, no capítulo número 35, o versículo 3 do capítulo 35, que nos fala bastante a respeito disso. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Ora, irmãos, nós temos aqui um percurso da coragem. Deus dizendo para que aqueles que estavam com as mãos frouxas fortalecessem as mãos. Para aqueles que estavam com os joelhos trôpegos, vacilantes, firmarem os seus joelhos. Para aqueles que estão desalentados de coração, ora, o joelho frouxo, a mão tremendo, são frutos de um coração desalentado, desanimado. Deus diz, sede fortes, não temam, eu sou o Deus de vocês. A minha vingança vem, a minha retribuição vem, e eu certamente os salvarei. Outro texto importante, meus irmãos, se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Nosso Deus é esse de que é o doador de toda a glória, Ele é o dono de todas as riquezas, Ele domina sobre todas as coisas. Nele há força e há poder. E é Ele quem engrandece e dá força a cada um de nós. Então, biblicamente falando, coragem significa mostrar-se forte. E esta coragem está diretamente ligada a noções do espírito, do coração, e a um sentido de alerta.
Nós lemos na nossa liturgia o texto de Josué, capítulo 1. Quando depois de Moisés ser promovido, ser chamado por Deus das moradas celestes, Josué teve que assumir a liderança do povo de Deus. E Deus encorajou Josué de uma forma tão tremenda, meus irmãos, prometendo estar com ele, dizendo que ele deveria ser forte, dizendo que ele deveria ser corajoso, e que nesse processo ele se apegasse à palavra de Deus, e que Deus abençoaria ele, e não o desampararia em nenhum dos dias da sua vida, e cuidaria dele em todas as questões. No capítulo 2 deste mesmo livro, do livro de Josué, do versículo 11, nós lemos: ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais havia ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Esta é a reação dos inimigos de Deus, quando sabem que Deus é com eles. Ficam desanimados, com o coração desmaiado, para usar aqui a palavra bíblica, porque sabia que Deus, o poderoso Deus, estava com o seu povo. O que eles poderiam fazer diante de um povo que conta com um Deus tão grande, tão poderoso? A coragem é, portanto, meus irmãos, como mencionamos, uma qualidade da mente, do coração, do espírito. Encontra lugar nas virtudes que precisam ser encontradas entre nós. E o oposto da coragem é a covardia, que é encontrada entre as falhas, entre os pecados, entre uma forma de vida da qual nós não devemos nos portar. A qualidade da coragem foi vista em diversos personagens do Antigo Testamento, principalmente nas manifestações veterotestamentárias, nas manifestações do Antigo Testamento relacionadas às guerras, os juízes, livro de Samuel, livro de Crônicas, os guerreiros atuando. Mas há também uma ideia moral ligada à coragem, meus irmãos. Aqueles que são objetos do cuidado especial de Deus, ou seja, o seu povo, não devem temer, devem ser corajosos. Isaías capítulo 41, versículos 13 e 14, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Ezequiel capítulo 2, versículos 6 e 7, tu, ó filho do homem, não os temas, os inimigos, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habite no meio dos escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ora, irmãos, quão confortadoras e encorajadoras são estas palavras. Ser corajoso é uma qualidade baseada na fé no Cristo presente, no Cristo que está entre nós, no Cristo que diz, toda autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto vão e cumpram a missão. E é justamente sobre esta coragem, este encorajamento vindo da parte de Deus, nós vamos falar esta noite, e que é a questão central nessas 8 visões que o profeta Zacarias está recebendo e entregando ao povo de Deus no ano 520 antes de Cristo, para que o povo de Deus reconstruísse o templo. Me permita lembrar a vocês algumas coisas com relação a isso. Nós estamos vendo justamente essas 8 visões. Chegaram ao profeta Zacarias em uma única noite. Nós vimos no domingo passado a primeira, e hoje estamos vendo a segunda. Estas visões estão tratando a respeito da necessidade do povo reconstruir o templo.
vão apontar para uma realidade no Novo Testamento, que é a realidade da vinda do rei, da vinda do Messias. A reconstrução desse templo era importante, porque representava o templo mesmo. O verdadeiro templo, que é Cristo, a habitação do Deus conosco, o Deus presente, Jesus Cristo, a sua vinda, o Emanuel, o Deus com o seu povo. Esse mesmo Cristo que vai voltar, que vai fazer com que nós tabernaculemos com Deus, como nós vimos lá no livro do profeta Ageu. Então, estas visões chegam para o povo de Deus, para que o povo fosse encorajado, para que o povo tivesse coragem. Domingo passado nós vimos que, na primeira visão, houveram cavaleiros. Versículos 7 a 17. Primeira visão de Zacarias, depois que ele chama o povo ao arrependimento. Nos versículos de 1 a 6, ele chama o povo ao arrependimento. Deus fala, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Não sejam como os pais de vocês, que eu mandei os profetas e eles não ouviram. E o povo se arrependeu, meus irmãos. Ouviu. Vem a primeira visão desses cavaleiros que percorrem a terra. E essa visão que nós estudamos no ano passado ensinava ao povo que o povo deveria tomar posse, ser corajoso, tomar posse dessa coragem. Deus primeiro exorta ao arrependimento, depois ele concede uma palavra de encorajamento. E domingo passado nós vimos que Deus, nessa mensagem dos cavaleiros que percorrem a terra e vêm dar um registro ao Senhor ali, o que é que está acontecendo, e Deus diz, eu não vou deixar isso acontecer, eu estou vendo as nações ímpias aqui, os cavaleiros voltaram, disseram, está tudo bem com a terra, passeamos por ela, está tudo bem, está tudo em ordem. E Deus diz, olha, eu não estou satisfeito com essa situação, eu estou vendo a situação dos povos pagãos que estão vivendo regaladamente, alegremente, sem enfrentar problemas, e o meu povo aqui vivendo desta forma. Eu me voltarei favoravelmente para o meu povo. Obviamente, Deus não precisa de cavaleiro, nem de cavalo, ele conhece todas as coisas. A linguagem dessas visões é uma linguagem figurada, irmãos. Ok? Então, Deus conhece o que acontece no mundo. Preste bem atenção. Deus sabe o que acontece em cada nação, em cada povo, qual é a dificuldade de cada uma delas, quem sobe, quem desce, é Ele quem dá poder, engrandece e a todos dá força. Ele sabe quem é o presidente novo, quem não será o presidente novo. É Ele quem tira, é Ele quem bota. Em vários momentos o povo de Deus se desesperou, porque líderes políticos foram colocados ou tirados. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, Isaías capítulo 6. Uzias tinha sido um rei que tinha governado muito bem, Israel não enfrentava problemas, a nação enriqueceu, estava bem. Oh, o grande rei morreu, o que é que nós vamos fazer? O rei Uzias morreu, o que faremos? Aí Deus lembra o povo, olha, quem está sentado no trono desde sempre sou eu. Quando ele morreu, o povo, Isaías, no seu chamado, vê Deus, o Deus Todo-Poderoso sentado no trono. É Deus quem tira, é Deus quem bota. E nós não olhamos para os governantes que estão aqui e agora, nós olhamos para o supremo governante, é nele que nós colocamos o nosso olhar, a nossa fé, é dele que nós dependemos. Deus sabe o que acontece com as nações. Foi Ele que levantou as nações ímpias para levar Israel cativo. Eles estavam voltando do cativeiro agora. Foi Ele que levantou Nabucodonosor. Mas também foi Ele que moveu o coração de Ciro para que eles retornassem. O coração de Dario para que enviasse recursos para que eles estivessem agora, no ano 520, reconstruindo o templo. Deus está dizendo, o povo está dizendo, nós não podemos, não temos recursos. Como é que vamos reconstruir? Deus está dizendo, eu vou sacudir a terra, para usar a linguagem de Ageu que nós acabamos de expor, e eu vou enviar
a riqueza das nações para o meio de vocês. E vocês vão ver o que eu vou fazer. Ora, meus irmãos, esse é o nosso Deus. E assim ele começa a encorajar o seu povo com a primeira visão. E nessa segunda visão ele faz o mesmo. E nessa segunda visão nós estamos diante da figura de 4 chifres e de 4 ferreiros, ou 4 artesãos. E essa visão vai consolar o povo de Deus, garantindo para eles que Deus tem o controle sobre todos os jogadores, sobre todas as peças do cenário político mundial. Quem viu aí o Gambito da Rainha? Particularmente, teve coisas da série que eu não acho. É uma série de uma moça que joga, tem um passado bem complicado, etc. Não vou dar spoiler da série, viu, irmãos? Mas ela joga xadrez. É uma série disponível na Netflix. A série tem os seus problemas porque carrega uma base ideológica muito complicada, mas é uma série interessante de ver. E ela está ali jogando xadrez e mostrando, né, como é que ela mexe, como é que mexe ali com os russos, mostrando os russos como os grandes jogadores de xadrez. Uma série muito boa. Alguém já levantou? Já viu? Temos ali uma pessoa que viu. Meus irmãos, Deus está no controle desse tabuleiro, desse grande tabuleiro. Ele coloca as peças, dispõe as peças da forma que Ele quer. Quer no exército preto, quer no exército branco, no time branco, nas peças pretas ou nas peças brancas. Ele é soberano sobre tudo. O resultado já é um resultado que nós sabemos qual será. Qual é? E já o vivenciamos. Deus está encorajando o seu povo ali dizendo, eu tenho controle sobre todas as peças do cenário mundial. Como é importante essa mensagem para a gente essa noite. A gente ficou sabendo aí das eleições nos Estados Unidos. Muita gente desesperada por causa disso, mas nós não nos desesperamos. Nós descansamos, nós cremos que o nosso Deus está no controle sobre todas as coisas. E essa visão repete aqui, meus irmãos, a mensagem do juízo, do julgamento de Deus, do julgamento iminente de Deus sobre os poderes hostis que se levantam contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus no Antigo Testamento e a igreja do Senhor hoje. Eu queria ver com vocês as partes bem pequenas aqui dessa visão. A primeira delas é a visão desses chifres, essa segunda visão que fala a respeito de encorajamento. Veja o versículo 18. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. As visões de Zacarias, meus irmãos, em algumas delas, pelo menos, você vê aí o capítulo 2, versículo 1, e o capítulo 5, versículo 1. Também o capítulo 6, versículo 1, você vai ver que essas visões começam dizendo, então olhei para cima. E essa expressão está fazendo uma transição daquilo que Zacarias estava vendo, enxergando, que a gente viu no domingo passado, da primeira visão, para a nova visão que ele está recebendo. Então, há aqui uma transição. Ele estava vendo uma determinada visão, de repente ele olha para cima e recebe uma nova visão. Lembre-se que essas 8 visões foram entregues em uma mesma noite ao profeta. E ele viu algo que chamou sua atenção. 4 chifres. Foco inicial da visão. E note aqui aquele famoso e eis, que é uma bandeira enunciativa aí no hebraico. No português perde a sua força, mas nós já sabemos a força que ela tem. Preste atenção nisso que eu estou vendo. Eu estou vendo 4 chifres. E no Antigo Testamento, meus irmãos, assim como no Antigo Oriente Próximo, o chifre representa autoridade, o chifre representa força, o chifre representa poder. Há vários textos no Antigo Testamento onde nós encontramos a ideia do chifre, e que é traduzido para nós em português como poder, mas está escrito ali chifre. Em uma tradução
de equivalência dinâmica. A gente traduz, há duas formas de tradução bíblica: equivalência formal, que é traduzir por chifre mesmo, e equivalência dinâmica é traduzir o texto da língua original para algo próximo, para aquilo que significa aquela palavra chifre, que significa poder. Então, o que é que ele está vendo? O profeta está vendo chifres, 4 chifres. Então ele vai perguntar o que aqueles chifres significam. E o texto vai nos dizer o que esses chifres significam. Então, a segunda parte é aqui, o que a visão dos chifres significa, está no versículo 19. Dá uma olhada aí, por favor. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O significado desses chifres, meus irmãos, ele costuma trazer alguma discussão entre os estudiosos, entre os intérpretes. Especialmente porque os pais da igreja, mais notadamente um deles, chamado Jerônimo, sugeriam uma identificação desses chifres como os 4 impérios, 4 grandes impérios que colocaram-se contrariamente ao povo de Deus na história. Esses 4 grandes impérios seriam o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Então nós teríamos aí esses 4 impérios mencionados nestes 4 chifres. E isso faria, de alguma forma, um paralelo com os capítulos 2 e 7 do livro de Daniel, que vão abordar algo de forma muito parecida. E que nós vimos quando pregamos lá o livro do Apocalipse. Então, esta é uma interpretação que vem da patrística, que vem lá dos pais da igreja, daqueles que seguiram o caminhar dos apóstolos. Eles interpretavam desta forma. Todavia, meus irmãos, a interpretação mais plausível é que estes chifres não necessariamente indiquem estes 4 impérios, mas representem toda a oposição de Judá, todos aqueles que vêm contra o povo de Deus, que se levantam contra a igreja do Senhor, inimigos que atacam de todos os lados. E a base para a sustentação dessa visão é uma base interna, no próprio livro do profeta Zacarias, que lá no capítulo 6, versículo 5, diz a expressão lá: os 4 espíritos dos céus. São expressões aqui semelhantes para dizer, olha, dos 4 pontos, dos 4 cantos vem perseguição para a igreja do Senhor. Lembra que a gente viu isso em Apocalipse? O como é costumeiro que nós sejamos perseguidos de todos os lados, no norte, no sul, no leste, no oeste, nós sejamos todos perseguidos. O povo de Deus sendo perseguido, justamente porque serve a Jesus. Ele falou, não estranhem, porque assim como me perseguiram, perseguirão a vocês também. Vocês não são, os discípulos não são maiores do que o mestre, não são os melhores que o mestre. Então vocês serão perseguidos. E é dessa mesma perseguição, meus irmãos, que nós estamos falando aqui nesse texto. Os chifres representam esta perseguição que muitas vezes se dá por meio desses impérios, sim, e de todas as potências mundiais que confrontam agressivamente o povo de Deus. Confrontaram e ainda confrontarão. Então a primeira parte da visão é essa. É saber que nós, o povo de Deus desde lá, e que não é diferente hoje, seremos perseguidos, irmãos. Esta é a realidade. Ainda que aqui no Ocidente nós não experimentemos essa perseguição no seu nível máximo, nós estamos caminhando para isso. E isso vai se agravar cada vez mais. Essa perseguição vai se tornar cada vez maior. E a própria palavra de Deus nos assevera, nos ensina a respeito dessa realidade. Então, o texto nosso está dizendo que a ira do Senhor, sentida por aqueles que se opõem ao seu povo, que se opõem à sua verdade, vai ser manifesta. Se você voltar no capítulo 1, versículo 15, você vai ver isso aí. Então, a visão de Zacarias vai passar para essa segunda visão, vai para a sua segunda parte.
que se relaciona a 4 ferreiros ou 4 artesãos. Veja aí o versículo 20, por favor. O Senhor me mostrou 4 ferreiros ou 4 artesãos. E não sei se chamou a sua atenção, mas me chamou a minha bastante, que Zacarias não pergunta quem são os ferreiros. Ele perguntou quem eram os chifres. Ele não pergunta quem são os ferreiros ou quem são os artesãos. Ele quer saber, nessa segunda parte, o que esses ferreiros farão. O que é que esses artesãos vão fazer? E, normalmente, embora essa figura aí do artesão seja uma figura ligada à força, à habilidade para construir, eles também, biblicamente, recebem a tarefa de desconstruir ou de destruir. Por exemplo, lá em Ezequiel 21:31, derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, e te entregarei na mão de homens brutais, mestres da destruição. São esses mestres da destruição aqui, artesãos. Linguagem figurada para Deus dizendo, eu vou levantar pessoas, impérios, nações, para cumprir esse propósito. Então, em resposta à pergunta de Zacarias, note aí, meu irmão, olhe para a sua Bíblia, que os artesãos farão, sobre o que eles vão fazer, como eles vão proceder, o Senhor primeiro repete aqui o que os 4 chifres fizeram, depois explica o que os artesãos vão fazer. Veja aí, o próximo versículo. A ideia, meus irmãos, é que Deus vai levantar esses homens para destruir aqueles que arrogantemente ousam tocar na menina dos teus olhos, os olhos de Deus, perseguir o povo de Deus. Veja como a gente está fazendo o link direto com o que nós vimos na exposição de Apocalipse. Como esse tipo de literatura aqui é uma literatura que vai ser usada para a construção daquele gênero apocalíptico. Lá com outras figuras, ainda mais elaboradas. Mas veja que toda a base aqui do Antigo Testamento é o suporte necessário para a gente ir para o Apocalipse, como nós fizemos ao longo boa parte desse ano, e entendermos ali a literatura apocalíptica. O Senhor está dizendo que todos os que arrogantemente procuram perseguir o seu povo, o povo da sua aliança, o povo a quem Ele ama e que Ele escolheu amar, e note, é um povo difícil, é um povo complicado, é um povo que não lembra. Por isso que o nome do profeta é Zacarias. Deus recorda, e recorda de si mesmo, recorda da sua aliança. Todos esses que estão mexendo com o seu povo vão ser conduzidos à ruína. E, meus irmãos, quais são as aplicações desse texto para a gente hoje? Para aqui e para agora? Qual é a aplicação desse texto para a Igreja Presbiteriana Aliança, para o nosso contexto? Veja que a primeira visão termina da mesma forma que a segunda visão termina da mesma forma que a primeira terminou. A figura é, olha, estejam preparados porque vocês vão ser perseguidos. Realmente, a perseguição certamente virá, as dificuldades certamente virão. No entanto, a semelhança dos nossos irmãos lá no passado, aquele povo também, a semelhança dos seus irmãos do passado, ao observarmos essa realidade, a realidade do que o texto diz, que nosso Deus é o Deus soberano, que tem controle sobre tudo, e que levanta assim até às vezes ímpios para nos disciplinar, permite que eles venham sobre nós e nos disciplinem. Foi assim com Ciro, com Nabucodonosor, levando o povo para o cativeiro babilônico, mas depois ele mesmo diz, olha, eu usei eles para fazer isso. Mas eles fizeram,
E não fizeram, irmãos, assim, olha, nós vamos ser aqui instrumentos na mão de Deus para disciplinar o povo de Israel. Não, eles fizeram por causa da maldade deles, da maldade do coração deles. Eles foram duros, implacáveis, foram cruéis. E Deus, mesmo usando aqueles homens, diz: ai deste povo que está se levantando contra o meu. E nós falamos da importância de disciplinar corretamente no domingo passado. Então, a mesma coisa aqui, irmãos. Devemos ser conduzidos a uma vida de consagração, de obediência. Zacarias 1, de 1 a 6. Nos arrependermos, darmos ouvidos à voz profética, para então recebermos um encorajamento. E em que está baseado esse encorajamento? No fato de que o próprio Deus protege o seu povo e julga as nações injustas, que rejeitam a sua palavra e que nos perseguem. Como julgam as nações que eram cristãs e que abandonaram a sua palavra. Veja, meus irmãos, o que está acontecendo aqui então, aqui no capítulo 1 de Zacarias? Um apelo ao arrependimento. Capítulo 1, versículos de 1 a 6. Advertências nesse mesmo capítulo 1, versículos de 1 a 6, sobre a necessidade da obediência contínua, senão o julgamento se repetiria. Não sejam como os pais de vocês, que não deram ouvido, porque eu repito a disciplina. E disciplina porque amo vocês. Se for necessário, haverá mais disciplina. E o povo ouviu, graças a Deus. E nós vimos que ouviu porque Deus mexeu interiormente neles. E vimos que Paulo falou sobre isso lá em Romanos. Ou vocês desconhecem que é a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento? O arrependimento é graça. É Deus, por meio do seu Espírito, constranger-nos interiormente para que a gente seja habilitado para ouvir. A gente estudou isso na doutrina da salvação, quando vimos lá a questão da vocação eficaz e da regeneração. Dois aspectos de uma mesma moeda. Deus chamando a gente exteriormente e nos regenerando interiormente. A ideia é, Deus chama exteriormente, mas por dentro Ele já agiu em você, capacitando para que você escute essa mensagem que Ele mesmo está entregando. E o mesmo se dá com o arrependimento. Veja, meus irmãos, como a nossa vida com Deus é norteada pela sua graça, pelo seu amor, pela sua compaixão. Ele graciosamente dispõe o nosso interior e nos faz arrepender. E agora nós estamos vendo que também Ele interiormente trabalha no nosso coração, não somente para que nós nos arrependamos das nossas falhas, mas para que sejamos encorajados a viver de forma correta. Primeiro, chamado ao arrependimento. Segundo, encorajados pelo poder, pela ação do Senhor em nós. O capítulo vai se mover desse chamado ao arrependimento e desse julgamento que haveria de se repetir para a esperança de um lar seguro que Deus oferece a todos aqueles que se refugiam nele. E porque se refugiam nele, têm coragem para proceder como devem, como precisam, porque são trabalhados interiormente pelo Espírito, que os capacita, que os chama a viver consoante a vocação a que foram chamados. Os dons, o poder do Espírito agindo no meio do seu povo. Então, quando o Judá olhou para o passado e viu lá a fidelidade do Senhor à sua aliança, quando ele disse, olha, se vocês me desobedecerem, eu vou ter que disciplinar vocês para conduzir vocês para o caminho certo. Quando Judá olhou para isso, viu essa realidade e foi graciosamente impactado por essa verdade, eles ouviram a voz dos profetas. Poucos profetas foram ouvidos, como Ageu e Zacarias foram. Foram profetas agraciados, porque normalmente os profetas não eram e ainda não são ouvidos. Mas esses aqui foram ouvidos. E o povo se arrependeu e se consagrou ao Senhor. Foi encorajado internamente pela ação de Deus neles. E essa ação
é para a confiança de que Deus haveria de preparar um lugar para eles. Um refúgio. Um lugar. É por isso que esse versículo 21 ele é tão importante. Abra aí sua Bíblia, por favor. Já está aberta, não é? Então, perguntei, que vem fazer estes? Ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. O Senhor Jesus Cristo diz, quando eu for, eu vou preparar lugar e vou voltar e restabelecerei para mim mesmo vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é Ele que nos encoraja, é nele que nós olhamos, Ele é a base para nós procedermos de forma correta, é a base não somente para nos arrependermos, mas também para sermos encorajados. Igreja Presbiteriana Aliança, nós precisamos ser encorajados. Minha oração é por um avivamento no nosso meio, meus irmãos. É aquela palavra do profeta, Senhor, se tu fendesses os céus e descesses. Para que Deus mova o nosso interior, para que nós sejamos usados com poder, irmãos, para fazer a diferença como portadores da verdade em um mundo dominado pela mentira, pelo engodo, especialmente pela mentira e engodo religioso. A nossa luta, meus irmãos, não é contra homens. A nossa batalha é uma batalha espiritual. Deus nos encoraja para nós enfrentarmos essa batalha contra essas hostes. Para permanecermos fiéis ao chamado que temos para lutar contra elas e proclamar o evangelho vitorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero encerrar hoje lendo um texto que se encontra nas Institutas da Religião Cristã, que é a obra magna do reformador João Calvino. E ele tem um tópico que se chama A Luta contra o Diabo e Suas Hostes. Eu vou ler aqui, irmãos, e essa é a edição clássica das Institutas. O português é bastante rebuscado, por isso que eu vou ler bem pausadamente, para que os irmãos consigam compreender as linhas aqui do magistral reformador. A luta contra o diabo e suas hostes. O que a Escritura ensina a respeito dos seres diabólicos? Quase tudo inteiramente propende a isto: que sejamos solícitos em precaver-nos contra as suas ciladas e maquinações. Além disso, que nos provejamos destas armas que são bastante fortes e possantes para levar de vencida a esses inimigos assaz poderosos. Com efeito, quando Satanás é chamado o Deus e o príncipe deste mundo, quando é designado como o valente armado, o espírito a quem pertence o poder do ar, o leão a rugir, e aí seguem os textos bíblicos, onde ele é chamado assim, estas representações não têm em vista outra coisa, senão que sejamos mais cuidadosos, na verdade mais cautos a palavra aqui, mais cautos e vigilantes, ou seja, mais preparados para combater o que, por vezes, até se expressa em termos explícitos. Assim é que Pedro, após dizer que, abre aspas, o diabo anda em derredor como um leão, buscando alguém a quem devorar, 1 Pedro 5,8, acrescenta logo a seguir esta admoestação. 2 pontos.
que o resistamos vigorosamente na fé. E Paulo, onde advertiu que nossa luta não é com a carne e com o sangue, ao contrário, é contra os príncipes do ar, contra as potestades das trevas e contra as hostes espirituais da impiedade, imediatamente ordena que cinjamos as armas que estejam à altura de suster um embate tão renhido e perigoso. Por essa razão, prevenidos também de que incessantemente nos ameaça o inimigo, e um inimigo prestíssimo em audácia, vigorosíssimo em força, astutíssimo em estratagemas, infatigável em diligência e presteza, munidíssimo de todos os apetrechos bélicos, habilíssimo na arte de guerrear, conduzamos tudo a este fim. E não nos deixemos sobrepujar por inércia ou pusilanimidade, mas em contraposição, e aí vem aqui o texto de hoje, o encorajamento que Deus nos dá, meus irmãos. Mas em contraposição, tendo o ânimo soerguido e despertado, fiquemos pé a resistir. E uma vez que esta beligerância não se infinda senão com a morte, nos exortemos à perseverança, sobretudo, porém, cônscios de que nossa insuficiência e obtusidade, invoquemos a assistência de Deus a nosso favor, e nem tentemos coisa alguma senão apoiados nele, visto que só a ele pertence o ministrar do conselho, da força, da coragem e das armas. É na dependência de Deus, meus irmãos, na sua dependência que nós recebemos o conselho, a força, a coragem e nos apropriamos